A paz do Senhor, igreja. Hoje eu quero convidar vocês a meditar comigo em Romanos 12, versículo 2, que diz o seguinte: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a gente vê esse versículo, geralmente a gente pensa só em uma área da nossa vida, a gente fala a respeito da renovação da mente, e muitas vezes quando a gente fala da renovação da mente, a gente pensa num todo e a gente acaba deixando de lado algumas pequenas coisas. E eu estava meditando nesse versículo e eu comecei a pensar que tem algumas pequenas coisas que estão nesse versículo. Por exemplo, quando a gente faz alguma coisa, a gente tem alguma atitude e a gente acaba repetindo sempre essa atitude, e essa atitude ela não é legal, ela fere os outros. A gente tem muito o hábito de falar, essa é a minha personalidade, essa é a forma como eu sou, eu nasci assim, eu sou assim. E quando a gente se depara com a palavra de Deus, a gente vê que as coisas elas não são assim. Quando a Bíblia fala transformai-vos, ela fala que nós temos que ser transformados. Quando a nossa mente se transforma, o nosso corpo todo se transforma, e não só a nossa mente. A nossa mente ela é responsável por trazer toda a mudança no nosso corpo. Então, quando a gente muda a nossa mente, quando a gente muda a nossa maneira de pensar, automaticamente a gente começa a mudar nossas atitudes. Por exemplo, se eu começo a meditar em algo e a falar em algo, eu começo a viver aquilo. Se eu estou falando a respeito de louvor, eu me pego louvando o tempo todo. Por quê? Porque isso está gerando mudanças boas em mim. Então chega um momento da nossa vida que a gente começa a se deparar com algumas coisas na palavra de Deus que a gente pensa, uau, isso estava aqui todo o tempo. E a gente tem muito hábito de acabar olhando para algumas coisas que não são fáceis para nós, e a gente acaba olhando e colocando algumas coisas, algumas responsabilidades nas outras pessoas, de que elas têm que entender que nós somos assim. E a palavra de Deus ela fala que não, porque ela fala que nós temos que tratar os outros com mansidão, ela fala que nós temos que nos entregar. E a palavra de Deus ela sempre está falando a respeito de como nós devemos pensar no próximo. Então, quando a gente se depara com a palavra de Deus, de como nós temos que pensar no próximo e tomar cuidado para não estar ferindo essas pessoas, e a gente nos pega falando, eu sou assim e as pessoas têm que entender, a gente entende que nós estamos errados. As pessoas podem cometer erros, estarem erradas, mas isso daí são entre elas e Deus. Mas eu acredito que quando Deus traz uma palavra, que Ele coloca algo no nosso coração, por exemplo, Deus colocou isso no meu coração, e eu comecei a pensar, poxa, eu tô tendo atitudes que não são legais, que não são bacanas, então eu posso mudar. E ao mesmo tempo era uma luta dentro de mim, porque eu falo, não, eu não consigo mudar, eu sou assim, isso é do meu sangue, é hereditário, e eu sou desse jeito, e as pessoas têm que aceitar assim. Mas isso não é uma verdade, porque quando eu me disponho a mudar, e eu me disponho a mudar e a buscar Deus para essa mudança, as coisas começam a acontecer na minha vida. Por quê? Porque eu estou renovando a minha mente. Então, ao invés de eu me esconder atrás de ficar falando que eu sou assim, eu começo a olhar para a palavra de Deus e ver, peraí, Deus fala que eu posso transformar a minha mente. Então, eu tenho que entender que eu posso mudar. E à medida que eu vou mudando, que eu entendo esse processo de mudança diante da palavra de Deus, as minhas atitudes mudam. Então, realmente, a primeira coisa é mudar a nossa mente. É passar a parar de falar que a gente é assim e que as nossas atitudes, elas são assim e que não tem jeito. Então, a partir de hoje, começa a mudar a sua atitude. Começa a colocar algumas atitudes que você sabe que tem ferido as pessoas que estão ao seu redor diante da palavra de Deus, diante de Deus, e começa a buscar em Deus, porque eu tenho certeza que Deus vai trazer no seu coração algo que vai trazer a mudança, que vai gerar mudança, porque Deus, Ele é amor, Deus, Ele é companheiro, e Deus, Ele é tantas coisas boas, mas eu não vejo Deus sendo coisas ruins. Então, se nós estamos levando a mensagem de Deus, então nós também temos que ser como Deus.
Amém?